Um homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. E se ele não ama a solidão, ele não amará a liberdade. Pois somente quando ele está sozinho, ele realmente é livre. Algo normal das pessoas é sempre procurar alguma maneira de conseguir satisfazer e suprimir algumas sensações que temos do nosso próprio corpo. É normal que nós procuramos satisfazer essas sensações. E isso se encaixa na narrativa também. Normalmente, nem sempre estamos numa vibe de uma certa história. E por isso, estéticas e jeitos, narrativas... Por exemplo, eu normalmente tenho alguns vícios, no geral, e um deles é Velho Oeste. Se eu estou na vibe do Velho Oeste, eu vou lá e consumo coisas de Velho Oeste. Uma das sensações que eu mais tenho no mundo é Cyberpunk. Cyberpunks normalmente trazem histórias que envolvem distopia. Distopia é um tipo de visão, um futuro onde as pessoas são controladas por um autoritarismo. Nós somos privatizados, sofremos perdas e vivemos em um mundo regido pelo desespero. Um mundo futuro onde não há liberdade própria. E é muito interessante como o Cyberpunk trabalha isso. Principalmente a personagem que hoje vamos falar. Que ela vem de uma obra que fala muito sobre um lugar onde não lhe dá liberdade. E principalmente quando o tema dela envolve a questão da liberdade. Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre uma personagem de Cyberpunk, especialmente Cyberpunk Edge Runners, chamada Rebecca, uma das personagens mais famosas de Edge Runners. E meu nome é Vinizinho, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu falo sobre narrativas, eu falo sobre histórias, eu falo sobre pessoas no geral. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa Rebecca, que fala muito sobre solidão, sobre liberdade, sobre silêncio e simplesmente uma das coisas que poucas pessoas sabem, sobre empatia. Fiquem aí e logo vamos conversar sobre. Cyberpunk Edge Runners é um anime que ficou bastante popular na época que lançou, mas não perpetuou muito sua popularidade, mas marcou muito o imaginário de mais ou menos da mídia no geral. E Rebecca é uma personagem que marcou bastante, de certa forma. E, bem, infelizmente muitas pessoas sentem que ela não tem muita coisa, porque afinal, o final dela foi muito repentino. Mas eis a questão, tem muito pra falar dela. Cyberpunk Edge Runners é de 2022, conta a história sobre David Martinez, um personagem que conta sobre a sua história de trajetória até o topo, até virar uma lenda. Tanto que em Cyberpunk 2077, o jogo, você consegue encontrar a bebida dele. E, nessa história, a gente conhece a personagem Rebecca. 2 anos depois, em 2024, foi lançado um mangá Picrow. Caralho, eu sou péssimo com inglês. Um mangá em 2024 chamado Cyberpunk Edge Runners Madness, que conta a história de Rebecca e Pilar, ela e seu irmão, onde conta sobre o que aconteceu antes de ela entrar pros Edge Runners, que é a equipe do David que entra dentro da história de Edge Runners. Não aprofundaremos sobre Edge Runners no geral, porque afinal isso guarda para um vídeo do David, né? E em si a gente vai cobrir sobre essas duas óticas, principalmente na ótica da Rebecca, começando por Madness e depois indo para Edge Runners, porque afinal Madness tem muito mais para falar e Edge Runners tem bastante até, mas não tanto, é mais complemento. E eu acho mais interessante falar sobre isso. Sem contar que um adereço, nós temos que levar em conta de que esse vídeo não estará totalmente completo, pois Madness não acabou. Foi lançado em 2024 um volume de 6 capítulos e algumas outras informações adicionais envolvendo Pilar e Rebecca como concept arts, assim, principalmente pro mangá. Mas, infelizmente, não houve uma continuação. Não sei se foi pela baixa recepção ou em si por algum outro tipo de motivo, mas ainda não houve um lançamento de um segundo volume. Então, até o momento, nós temos só 6 capítulos para se basear. Então, vou me basear apenas nesses 6 capítulos para contar sobre a Rebecca, que é o que temos para conseguir conversar sobre a personagem. Sem mais enrolações, vamos começar então. Começando pelo que porra é... Cyberpunk normalmente começa de maneiras mais viscerais, isso é normal. Cyberpunk Madness começa com uma cena totalmente de uma chacina causada por 2 pessoas, Rebecca e Pilar. Que, no caso, a gente descobre que foi a Rebecca mesmo, o Pilar não fez nada. Aí, nesse começo, a gente já começa a conhecer um pouco sobre a origem dos dois. Os dois são filhos de um mercenário muito famoso, chamado Papa Sunrise.
Eu só comentar assim, ele é o pai deles e literalmente o nome dele é Papá. O pai deles, então, nesse flashback, ele conversa com seus filhos no carro. Então, pergunta aos dois, o que vocês querem ser quando crescer? Pilar responde, eu quero ser como você, pai. Eu quero ser um End Runner como você, forte, poderoso e tudo mais. O pai parabeniza ele como de costume. Só que então ele pergunta a Rebecca. E Rebecca responde que quer conseguir acariciar cachorrinhos, viver uma vida tranquila. E o pai dela logo repreende isso, esse tipo de sentimento, quando ele freia e mostra a situação da cidade. Uma guerra de gangues acontecendo literalmente do lado deles. Uma chacina acontecendo do lado deles. E ele citando de que esse mundo é violento. E o único jeito de você conseguir o que você quer, você tem que subir no topo até conseguir respeito suficiente para você poder fazer o que você quiser. Isso sim é liberdade, de acordo com o pai dele. E ele de novo pergunta, Rebecca, o que você quer ser? E em si a gente vê um pouquinho dessa questão sobre liberdade. Isso é uma questão que a gente vê em todos os mercenários de Cyberpunk, tanto em 2187, tanto em Endurance quanto Madness, que em si o termo de liberdade a gente se enquadra aquele que vem do poder, aquele que vem do topo. E o topo gera um respeito onde ele possa fazer o que ele quiser, sem ser julgado e sem ser pisado. E logo vamos discutir um pouquinho sobre isso, sobre como isso talvez não esteja tão correta. E dentro dessas histórias, dentro desse pensamento, nós temos essa visão assim do Rebecca e do Pilar, e é muito interessante ver esses paralelos do passado em si, porque a Rebecca e o Pilar, quando estavam com o pai, viviam no luxo. Enquanto eles não estão mais com o pai, porque o pai deles infelizmente faleceu há um tempo, eles agora vivem basicamente na sorte. A Rebecca não parece se incomodar muito com isso, enquanto o Pilar se incomoda muito pelo fator deles viverem em um carro. E dentro disso, o Pilar ele fala pra Rebecca sobre uma missão que eles podem resolver para conseguir finalmente virar Endrunners e saírem daquela vida de pobreza. E aí a gente já começa a perceber um certo tipo de pensamento. Rebecca é uma pessoa que dá pra ver que nitidamente nessa história, de começo ela parece muito niilista. Ela não parece muito motivada a continuar a fazer qualquer coisa, a ter uma mudança muito drástica, porque em si parece autossuficiente, enquanto o Pilar, ele é uma pessoa que sonha muito, de maneira até quase infantil. E a gente consegue perceber isso principalmente do jeito que os dois se comportam e também da própria aparência deles. Uma coisa que vamos conversar muito nesse canal é sobre uma questão de character design. A Rebecca usa um cabelo que pode remeter à infância, que são essas Maria Chiquinhas. Enquanto o Pilar, ele usa um moicano que remete muito a mercenários, ao punk, a tudo mais. Mas eis a questão, a gente vai ver que na verdade os dois têm visões totalmente opostas, assim, dessas aparências em si. Rebecca vibra infantilidade e o Pilar vibra uma cor muito mais sérias, mornas, assim. E o surpreendente é de que entre os dois, Rebecca é muito mais adulta do que o próprio Pilar. O Pilar, ele nitidamente dentro dessa história demonstra parecer muito sonhador, parecer muito querer algo, mas não parecer disposto a conquistá-lo de maneira ao merecer. Ele parece alguém muito sonhador, mas pouco realizador em si. Depois de um certo momento, eles vão comer, assim, e tudo mais. E então eles entram na lanchonete, eles comem, e aí eles olham pro lado assim, tem uma garçonete sendo meio assediada por uns caras muito gente boa, e aí acontece aquela cena do massacre que vocês estão ligados. E a partir daí, a gente vê um traço muito legal sobre a personalidade da Rebecca. Um fator de como ela lida com pessoas que gostam de pisar nas outras. Não só isso, mas como ela lida com principalmente injustiça. Normalmente, quando você conheceu a Rebecca em Endrunners, que já é que lançou antes, você associa ela a uma figura um tanto quanto caótica, às vezes até estressada, porque em si no anime ela parece muito estressada. Tem algumas teorias assim de por que ela é assim. E é muito interessante conversar sobre isso, sobre o fator de que ela é assim, na verdade é a pessoa mais empática desses dois. Ela é muito empática e ela é muito boa com os outros, enquanto o Pilar é um cuzão. E em si, talvez você já tenha pensado, não, ele é um cuzão, isso é óbvio. Mas no caso ele é um cuzão além de um mercenário comum. Porque afinal os dois matam muita. Sim, afinal os dois são mercenários. Mas não, ele é além, ele é folgado. Não só folgado, ele também é medroso, aproveitador. A gente percebe isso dentro do mangá. Enquanto a Rebecca é muito empática. Ela vê essa garota e ela resolve proteger. E todo o mal que ela ocasiona a algum ser, todo
a maldade, toda mal, né, entre aspas, toda a violência que ela leva a um ser é ocasionado por quê? Por conta do que a pessoa fez na cena, e ela merece receber isso. E quando não merece, a Rebecca percebe que ela não merece, ela não faz nada. E isso é muito interessante sobre o fato de que a Rebecca em si é uma pessoa justa. Uma pessoa que vive por justiça, mas também principalmente pelo que é certo. Inclusive, pra quem jogou Cyberpunk 2077, sabe que a arma da Rebecca está no jogo. E você pode pegar ela e utilizar ela, aquela shotgun em si. E o interessante é que a Rebecca consegue essa arma justamente nesse momento aí, onde ela mata todo mundo. Ela pega ela sem pintura nenhuma, mas ela pega e leva com ela, basicamente, tipo um troféu assim. E eles finalmente vão pra missão. Só que eis a questão, que é um ponto de por que o Pilar é um pau no cu. Eles ficaram tanto tempo por conta dessa distração que foi ocasionada pelo Pilar, e eles perderam a missão. Outros mercenários foram pra ir pegar. Aí após isso a Rebecca olha uma moto e ele pensa: pera aí, irmão, eu vou te ajudar. E aí ela vai lá, pega a moto, ó, referência à Akira. Aí vai lá e segue atrás dos mercenários. Mas em si eles são mercenários, eles nunca vão compartilhar um prêmio. Então em si eu achei meio engraçado o fator dessa inocência dela de que isso ia dar certo. Disso rola um diálogo muito interessante, dela perguntando em si por que eles fazem isso. E aí eles respondem. Eles falam tipo: olha em volta, garota. Eles estão babando pela gente. Temos um monte de edinho, fama, e todo mundo quer um pedaço da nossa sorte. E depois disso, a Rebecca ela olha pra isso e responde: tá, mas tipo, ficar sozinho também é bem legal. Não precisa sempre sair com gente que você nem gosta. Parar pra refletir sobre qualquer merda, a vida, o mundo e o silêncio. Tão subestimado, na minha opinião. Vocês não se cansam de ser um colírio para todos esses idiotas? E eis a questão da filosofia do pensamento da Rebecca. Por que fazer tudo isso por fama? Por que fazer tudo isso por atenção? Por que fazer tudo isso por uma visão que em si não vale a pena? Isso são visões de outras pessoas, não é a visão sobre vocês. Por que procurar tanta atenção, tanto poder? E mesmo que a Rebecca esteja usando isso, obviamente, para distraí-los, em si era nítido que ela acredita nisso. Porque afinal isso reflete muito sobre a diferença entre ela e o Pilar, de como os dois são opostos um do outro. Sobre o fator de ela em si ter muita menos vantagem de ser uma End Runner do que em si o Pilar. E o Pilar, ele em si almeja muito. E os mercenários que ela está conversando, então, eles soltam uma cartada muito interessante, que realmente deixa ela em silêncio. Você fala isso, mas você está tentando achar validação ao seu irmão. Do seu irmão. Porque afinal, você está aqui para tentar torná-lo um End Runner. No fim, você não é nada diferente da gente. Sim. E isso não acontece só com o Pilar. Ela fazia isso pro pai, ela faz isso pro Pilar e ela vai fazer isso com outras pessoas. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Bem, após ela matar esses caras, né, porque eles vão dar escolha, ela vai atrás do prêmio, que é um certo garoto da Arasaka, que é uma das empresas mais poderosas de todo o Cyberpunk em si, é a empresa mais poderosa de todo o Cyberpunk, e que ele carregava muitos discos de memória, assim, onde isso acabou virando várias personalidades e personalidades dentro da mente dele, até o momento onde ele enlouqueceu. E após isso, a Arasaka quer eliminar ele. E aí a Rebecca conseguiu salvar ele antes disso, e aí meio que adotou ele. Basicamente isso. E aí a história se baseia a partir disso, onde ele se junta à equipe deles. Ele é um cyberpsicopata. O que é um cyberpsicopata? É simples. Um cyberpsicopata são malucos enfiados de cromo. Cromo são os implantes no geral, vários implantes cibernéticos, de vários equipamentos no geral no corpo, tornando basicamente quase um ciborgue em si, que no fim se renderam muito a esse vício, basicamente, um vício de estar cada vez mais e mais forte, porque quanto mais cromo, mais forte você fica. E em si, ele é um cyberpsicopata, não porque exatamente ele tem muito cromo, mas porque ele foi lotado de memórias. E por isso, toda a história desse mangá se passa a partir de confusões que às vezes ele cria. E isso gera uma divergência entre a Rebecca, o Pilar e principalmente o mundo. Porque as consequências deles têm muitas ações. E muitas ações contra eles, e às vezes não deveria ser contra eles. Meu dever não é contar sobre tudo sobre o que acontece,
porque se eu contasse ia acabar um pouquinho a experiência de vocês. Então eu vou pular direto para um certo evento que acontece em média. E se vocês quiserem saber mais, por favor, leiam esse mangá, é bom. Mas sobre isso, tem esse certo evento onde acontece numa parte mais rica de Night City, onde um certo pai e sua filha residiam em uma casa bem luxuosa. Um homem que aos poucos vencia mais e mais na vida para fornecer mais conforto à sua amada filha, que era basicamente uma criança jovem e dócil. E se essas informações são passadas no próprio mangá, que tem uma partezinha até que bem interessante, bem bonitinha. Só que então a gente pega a cena onde eles estão sendo invadidos por um grupo de mercenários. Eles tentam revidar, mas no fim acabam mortos por esse grupo chamado Os Rapinas, onde eles massacraram esse pai e sua filha, estando apenas um cachorro, que curiosamente a Rebecca acaba encontrando e curiosamente acaba tendo um embate entre o carinha, Rebecca, Pilar contra os Rapinas. E, bem, foi um massacre por parte dos Rapinas em si. O carinha só mostrou suas habilidades, inclusive estou chamando ele de carinha porque é mais fácil de descrevê-lo, e matou todos eles, mas restando apenas um, onde ele foi poupado pela, curiosamente, a Rebecca, depois dele falar que ele nunca queria ter entrado nessa vida e queria ter virado dançarino e ter mostrado uma dança um pouquinho duvidosa. E no fim, essa parte é um tanto quanto pesada dentro da história, porque ela conta muito sobre a questão da infantilidade que a Rebecca carrega em sua aparência. Uma infantilidade que ela não aproveitou e nem vivenciou. Ela não teve a esperança, a graça de poder escolher um futuro, de poder escolher uma vontade. E a gente percebe isso no olhar e principalmente numa conversa que ela tem após isso com o Pilar, envolvendo sobre eles. De que, no fim, eles queriam mesmo se tornarem Angel Runners? Eles queriam, ou isso era um sonho do pai deles? E no fim, por que ela tem tanta empatia por esse garoto? Por que ela levou ele com eles? Se no fim ele que está causando os problemas, ela sabe disso, todos eles sabem disso. E no fim, é simples, esse sentimento é causado porque principalmente esse cara é igual a eles. O carinha é igual a eles, porque no fim ele foi treinado, designado a ser um assassino, nada além de um objeto, porque Arasaka não te vê como uma pessoa. E no fim, ele não teve essa escolha, assim como eles não tiveram a escolha de escolherem ser outra coisa. Pilar tem a inocência de que ele quer isso, mas ele quer ou ele quer orgulhar o pai? Rebecca tem a noção de que ela não quer isso, ela nunca quis. Ela também não quer que ele queira, o carinha queira ser a pessoa que ele foi designado. Na verdade, que ele sonhe com outra coisa. E isso impacta muito ele e a própria história. Como eu disse, Madness não acabou. Por enquanto, essa é a conclusão de Madness. Mas a conclusão da história da Rebecca ainda não. A gente vai mergulhar nisso agora, porque estamos entrando em Angel Runners. Agora, analisando mais a meados muito mais profundos envolvendo a Rebecca, nós conseguimos ver Papa Sunrise. Eu não acredito que totalmente os nomes de Cyberpunk significam todos alguma coisa muito emblemática, mas Papa Sunrise dá para tirar uma coisa muito interessante, que envolve a questão Sunrise significar sol da manhã e Papa, pai. E então nós temos Papa Sunrise, o sol da manhã do papai, onde envolve muito a questão de como ele se refere como um sol, ou talvez também com um tipo de visão de que ele se vê tentando alcançar o sol, já que Angel Runners no geral, em 2077, no Cyberpunk no geral, a gente consegue ver que eles têm muito esse tema de tentar alcançar algo e falhar, muito semelhante aos contos de Ícaro grego, que também tenta voar e é queimado ao sol, tentando se igualar aos deuses e acabou sendo punido pela própria natureza. E Papa tem esse nome e, curiosamente, na obra não é dito como é que ele morre, mas, assim como qualquer Angel Runner, ele morreu. E mesmo tendo conquistado fama e poder, no fim ele morreu muito cedo. E nisso, vamos para Rebecca. Rebecca tem um nome muito interessante. Rebecca e Pilar não necessariamente têm
um sobrenome. Como Sunrise é o sobrenome do pai, dá-se a acreditar que o sobrenome de Rebecca e de Pilar também é Sunrise. Então, pensando, Rebecca Sunrise, a gente consegue já associar a questão do sol da manhã e conjunto a Rebecca, que eu pensava que não tinha associação até procurar um pouquinho do significado bíblico envolvendo o nome da Rebecca. E em Cyberpunk, até muitas referências bíblicas existem num geral. Começando por Rebecca ser um nome pertencente na parte do livro de Gênesis da Bíblia. No livro é contado que Abraão enviou o seu servo em busca de uma esposa para seu filho Isaac. E nessa procura ele encontra uma mulher ao poço, onde ela oferece água a ele e aos seus aos seus camelos. E com esse ato de honestidade se destacou muito. Casou-se com Isaac. Após 20 anos teve 2 filhos, sendo eles Esau e Jacó. Sem contar que o nome Rebeca tem origem hebraica, Rivka, que significa união, laço ou aquele que prende e une as pessoas. E curiosamente, isso tudo se encaixa bastante com o que já foi conversado da Rebeca em si. Na questão do arquétipo da cultura das cores, há uma conversa bem interessante envolvendo isso. Numa pesquisa rápida, você começa a perceber nessa questão da junção das cores, você começa a perceber pela personalidade que você enxerga no anime que ela é uma pessoa explosiva. Então as cores dela são muito vibrantes, sem contar que tem cores quentes, principalmente nos olhos, como o vermelho. Mas, aprofundando mais na personalidade, eu consigo entender mais além apenas daquilo. E então, à procura de mais sentidos, você consegue encontrar que rosa, claro, o bebê, transmite calma, acolhimento, inocência e tranquilidade. Inocência é um termo que eu associaria muito a Rebeca e tranquilidade também, referindo à questão daquela conversa que ela teve com os Angel Runners. E o rosa vibrante, ou pink, está ligada à energia, paixão, ousadia, modernidade e sensualidade, que refere muito ao que também a Rebeca também representa, principalmente em Angel Runners, mas também um pouco em Madness. Em si, ela também tem esses aspectos, então também associa. E aí temos a sua pele, que é um azul acinzentado, onde na simbologia da sua fusão, o azul emite segurança, lealdade e serenidade, que refere muito ao que a Rebeca também é, uma pessoa leal, enquanto o cinza emite compromissos, lógica e neutralidade, que refere muito à questão da Rebeca também ser uma pessoa neutra e não vinda a partir de coisas muito extremas. A gente consegue perceber isso. Juntos formam uma base que transmite confiança sem pensar no ambiente ou no design. E aí, pensando nisso, também temos a questão da altura em si dela com o Pilar, onde o Pilar é uma pessoa insegura. Ainda conversaremos mais quando fazer um vídeo sobre ele. Uma pessoa insegura e que prioriza seus próprios desejos acima da própria irmã. E ele é uma pessoa alta, que mira muito acima e tudo nele aponta para cima, enquanto todos os outros objetos envolvendo a Rebeca apontam todos para baixo, onde refere muito à questão de enquanto o Pilar mira muito em cima, Rebeca, na verdade, se encontra muito embaixo e mira muito embaixo. Na verdade, ela não se importa em sair muito do chão, como se ela não desejasse muito ir para cima. E um detalhe muito interessante sobre a aparência dela em mudança ao Madness e ao Angel Runner, no Madness ela usa essa jaqueta rosa, que remete muito à questão da inocência também. E é interessante que no Angel Runners ela não usa mais isso, na verdade ela usa uma cor preta em vez disso. E é interessante pois a Rebeca em si, usar isso remete muito sobre o que deve ter acontecido em Madness. Possivelmente aquele carinha lá morreu, e com essa morte a Rebeca mudou, ela amadureceu, ela cresceu, diferente do Pilar, né? Que o Pilar continua a mesma coisa. Com essa mudança, esse crescimento, se consegue ver um comportamento mais contido envolvendo a Rebeca, mais reservado para si mesma. Tanto que a gente consegue perceber que em Angel Runners ela aparece muito pouco, até o momento onde ela começa a parar de ser assim. E a gente já chega nisso porque agora iremos falar sobre Angel Runners, que aí é o final e talvez a queda da Rebeca. Como eu disse, eu não aprofundarei muito sobre a questão de como foi Angel Runners. Vou aprofundar principalmente como foi a primeira aparição da Rebeca até o final dela, envolvendo esse anime.
E em si, a primeira aparição dela é que, pô, esse anime é muito bom. Cara. Agora você consegue entender de por que a visão das pessoas que viram anime possivelmente é diferente do que o mangá pode apresentar. Porque em si a Rebecca, a primeira impressão que temos da Rebecca em si, porque em si ela não tinha aparecido antes, é ela seduzindo um cara. Que envolve muita questão de um dos traços dela ser a sensualidade. E então a gente começa a conhecer a Rebecca a partir daí. Nas cenas que ela aparece em si, ela se mostra uma pessoa tanto quanto solta. Uma pessoa que não liga muito para as coisas, mas também parece não ligar muito para os outros. Todas as cenas que ela aparece, ela ou está muito solta no caso de fazer o que quiser, brincar com os outros, provocar, flertar. E nessa circunstância, ela parece extremamente de boa. E aí vem a cena onde ela realmente conhece o David. Que no caso é quando o David entrega uma encomenda a ela e o Pilar. E aí a gente conhece melhor os dois, onde o Pilar é uma pessoa que aparenta ser muito folgada, e aí a gente associa a questão de eu ter dito que ele é um covarde e ele nem vai lá ver direito o David, só vai lá pra pegar a encomenda dele. E nessa interação também a gente vê a Rebecca, onde ela é uma pessoa um tanto quanto estressada, barulhenta e bem inconsequente. E nisso a gente já entra num fator sobre o que deve ter acontecido entre Magnus e Angel Runners. E se não sabemos o que aconteceu com o carinha, possivelmente está morto, não sabemos o que aconteceu, não sabemos como é que eles entraram no grupo do Maine, mas eles entraram e a gente consegue ver que o Pilar anda muito com o Maine. Que é sobre a questão de a Rebecca não ser muito aparente e muito visível dentro da história dos Angel Runners em si, enquanto o Maine está como líder. Ele aparece muito com o Maine, porque parece que ele admira muito o Maine, enquanto a Rebecca não parece admirar tanto. Eu acredito, e é uma teoria bem plausível, que o Maine seja uma visão para os dois do pai deles. Porque afinal, o Pilar, ele ama o pai dele, ele admira ele e quer ser seu orgulho. Rebecca, por outro lado, a gente consegue ver um certo traço de afastamento do pai, onde ela tem uma certa vergonha e uma certa repulsa sobre sua pessoa. Então por isso, eu consigo ver de que Rebecca não é uma pessoa que demonstra laços com o Maine, porque afinal, toda cena que pode do Maine, ela não está perto dele. E na verdade está mais perto do David, que inclusive o David, que é um novato, remete muito, talvez, também é uma teoria, ao carinho. E por isso que pós o acontecimento do fim da liderança do Maine, da morte dele e o David no comando, eu acredito que ela aí sim tenha começado a ficar mais presente. Aí então acontece um evento um pouco pesado para a vida da Rebecca. O Pilar morre para um cyberpsicopata. E a reação da Rebecca, como muitos sabem, é gritar e atirar no corpo do Pilar, dizendo que a culpa é dele por ele ser inconsequente, e depois só começar a desabar. E aí, após a morte do Pilar, ela some por um bom tempo até a morte do Maine. E quando a morte do Maine acontece, um salto temporal acontece e nós vemos David no lugar do Maine, agora como líder, e a Rebecca agora está ao lado dele. E curiosamente, em homenagem talvez ao Pilar, ela começou a usar implantes nas mãos. E também pelo fato de como essas mãos referem, sobre uma questão de como se ela pudesse pegar melhor, ou talvez até abraçar melhor. E aí que vem uma questão muito impactante, que envolve a questão do David. Porque o arco do David é sobre ele procurar ser especial, procurar ser mais do que ele é, procurar ser mais incrível do que ele é. E no fim, ele não é tão especial assim. Ele não é um gênio, ele não é. O talento dele, a especialidade dele não pode levar a todos os lugares, ele não pode aguentar tudo. E principalmente com o David começando a virar um cyberpsicopata. Rebecca talvez perceba isso, e aí eu vou começar a conversar de uma coisa. Uma das coisas que a fandom gosta de acreditar, e eu vejo muito disso, é a questão de que Rebecca gosta do David. Não só como amigo, porque lógico, eles gostam de ser amigos, mas principalmente romântico. Na questão disso, muita gente até shippa a Rebecca com o David em si, e eu não julgo totalmente. E aí vem um ponto que remete a sobre isso. Ela gosta do David? Eu não acredito nisso totalmente. Talvez tenha, sim, sentimentos românticos, não duvido, mas também pelo fator de eu ter dito de que ele lembra tanto o carinha pra Rebecca. Porque em si, não sei se vocês lembram, o carinha também é um cyberpsicopata. A gente não sabe como é o fim dele, mas a dedução que vem. O fim do David é muito semelhante ao do cyberpsicopata, o carinha.
E por isso a Rebeca está muito ao lado dele, porque talvez ela quisesse ter estado mais ao lado do cara. Uma pessoa que sempre está lá como companheira, como amiga, como parceira. E aí vem a questão do silêncio empático da Rebeca. Uma questão que envolve a questão de como é silencioso de maneira muito perceptível o quanto ela se vê, e também eu imagino vê o carinha que ela já se via no David, e nisso gera essa empatia, onde ela é uma pessoa que quer estar ao lado dele até no fim, porque estando ao lado dele, ela pode pelo menos ajudar, ela pode pelo menos não só ajudar, mas aliviar o fim. Ela olha pro David não com um olhar de eu posso salvar você, como a Lucy faz, como o desespero da Lucy. Não, ela olha pro David olhando como se já está fadado o fim dele. Não importa o que eu faça, ele vai morrer. Mas eu, pelo menos, vou estar ao lado dele. Niilismo empático. Um sentimento muito doce. De uma pessoa que nunca quis ser má. E essa é a visão da Rebeca. Uma pessoa que não quis machucar, não quis ferir muitos, mas acabou ferindo. Não por escolha dela, mas sim por escolha de outros. E no fim, foram 2 estrelas que tentaram levantar a Rebeca muito, mas no fim só fizeram ela cair mais, como a própria aparência dela diz. Caim, uma borboleta que simboliza a sua liberdade. Uma liberdade que não vem do poder, mas pelo menos a Rebeca admira. Ela em si experimentou o que é ser livre, mas não foi por meio do poder, foi por meio do amor, o silencioso empático que ela é. E sobre a Rebeca, é isso. E bem, é o meu primeiro vídeo envolvendo narrativa. Espero que vocês gostem desse formato, inspirado no canal Analista e também no canal do Daniel Fernandes. Eu espero que vocês gostem desse modelo, espero que vocês gostem do que eu comentei, principalmente uma personagem que é muito querida e a mais carismática em si de Angel Runners. Terá mais vídeos possivelmente de Angel Runners. Eu genuinamente quero fazer um vídeo do Pilar. Eu acho justo trazer sobre a Rebeca, uma das personagens mais icônicas e que representa muitos, que eu gosto muito da minha vida. Representa muito essa questão do silêncio, que às vezes o silêncio pode ser assustador, mas também muito bom. Na verdade, ele pode ser um amigo muito interessante. Bem, é isso. Fiquem bem e até mais.